Então, boa noite a todos. Hoje é dia 7 de março e nós vamos dar início à nossa primeira aula de escrituras públicas, né? Então, vamos lá. Sete de março de 2019, escrituras públicas. Esse curso de escrituras públicas que nós vamos iniciar hoje, eu já ministrei esse mesmo curso outras 5 vezes. Esse vai ser o nosso 6º curso, correto? O Celso fez o curso comigo lá em Manaus. E eu pude observar algumas coisas interessantes. Na verdade, quando eu comecei eu pensei, falei assim, eu vou montar uma turma. Quando eu pensei que eu tive essa ideia de montar uma turma, sabe para que foi? Foi por causa de quê? Foi por causa que eu tive muita dificuldade no curso de segunda etapa na escritura pública em Rondônia. Eu não conseguia entender a estruturação, como seria um curso, se seria possível, se havia um curso de escritura pública. Foi então que eu pensei assim, eu acho que eu vou criar um curso de escritura pública, porque eu tive muita dificuldade de estudar a escritura pública para a segunda etapa. Foi com a prova que eu fui fazer em Rondônia. A primeira prova que eu fiz, na verdade. Então eu pensei, vou fazer um curso de escritura pública, porque eu vou agora vou bolar um jeito de estudar isso de uma maneira lógica, né? Porque é o seguinte, vocês têm em mãos o Código de Normas, e o Código de Normas, ele diz tudo que você tem que ter numa escritura. Tudo bem. Mas não é só isso. Eu tenho que ter outras coisas. Tá, tudo bem. Então eu tenho que ter várias coisas na escritura pública. Mas eu me perdi. Como eu vou ter certeza de que eu estou colocando tudo na escritura pública? E por isso a gente tem que ter um método. Um método. E isso que eu vou ensinar para vocês agora é uma maneira prática e vocês ficarão muito tranquilos, porque com este método, essa receita de bolo, vocês não vão passar nada. Vocês não vão esquecer nada. Correto? Então a gente vai agora estudar a escritura pública, porque a gente sabe que a gente precisa de ter a quitação do ITCMD, por exemplo, a DOI, SENSEC, a gente tem qualificação das partes. Mas como eu organizo? A questão não é essa do conteúdo, é como eu organizo todas essas informações e organizo de forma que eu possa produzir uma escritura pública muito rápido e também com segurança de que aquela escritura pública está perfeita. E para nós fazermos isso, a gente precisa seguir um passo a passo. E uma coisa que eu observei, até mais ou menos 2008, 2009, até 2007, pelo menos aqui em Minas, não tinha segunda etapa para cartório, você fazia a primeira etapa. Então, a partir de 2008, 2009, eles começaram a ter segunda etapa, prova oral para concurso de cartório. Nós estamos em 2019, um período curto. Não existe um curso de escritura pública. Geralmente as pessoas elas falam o seguinte, faça essa escritura pública. Mas você nunca viu uma escritura pública. Então você simplesmente vai pegar um modelo que alguém ou algum professor passa e você vai copiar aquele modelo até você decorar aquele modelo que você copiou. Mas isso
isso me deixava uma insegurança muito grande. Tá errado. Eu pensava comigo, mas tá errado. Não é assim que eu vou bolar, que eu vou treinar na escritura pública. Eu tenho que ter um método, eu tenho que saber, olha, depois disso vem isso, depois disso vem isso, depois disso vem isso. Ah, isso não se aplica a essa escritura pública. Então eu fui criando esse passo a passo, de forma que vocês vão decorar essa estrutura e quando os senhores forem fazer a escritura, os senhores vão adequar aquela estrutura básica à escritura pública específica que os senhores estiverem a lavrar. Então, vamos começar por partes. A escritura pública, na verdade, é a formalização que o notário, né, o tabelião de notas, faz da declaração de vontade entre sujeitos. Então, eu tenho duas partes. Regra geral, na escritura pública, eu tenho duas partes. Vamos pensar naquelas clássicas. Na mais típica, a compra e venda. Então, eu tenho duas partes, eu tenho dois sujeitos, e esses dois sujeitos, eles vão acordar uma compra e venda. Essa compra e venda terá um objeto, eles vão declarar uma vontade, e essa declaração de vontade, ela será formalizada através dessa escritura pública. Então, vamos por partes. Hoje, a gente vai começar com a compra e venda. A clássica, a mais básica de todos. E o mais interessante é o seguinte. Vocês lembram que eu sempre já falei isso outras vezes. A gente vai fazer o seguinte, o que eu observei. Não adianta, por exemplo, eu começar a fazer uma escritura, então, logo no início eu tenho uma qualificação. Então, eu falo da qualificação, eu falo que eles são casados no regime de comunhão universal de bens, em 1985, que eles têm um pacto antijudicial, várias informações. A gente não vai fazer dessa forma. A gente vai fazer uma escritura pública, que seria um resumo, para que os senhores possam visualizar o início, o meio e o fim dessa escritura. No decorrer do nosso curso, aí nós vamos lapidando cada um dos itens. Olha, a qualificação subjetiva, ela pode vir dessa maneira. Eles são casados em determinado regime de bens. Então, a gente vai fazer agora uma qualificação dos cônjuges. Mas, no primeiro momento, a nossa escritura ela vai ser a mais simples possível. Nesse primeiro momento, eles vão ser solteiros, tanto o vendedor quanto o comprador. Mas fiquem tranquilos, os senhores depois vão conseguir fazer, com base nessa sequência gradual, a escritura mais complexa possível. Mas vamos começar da mais simples, tranquilo? E é muito rápido, da mais simples para a mais complexa. Nós vamos ter nessa nossa escritura pública de compra e venda, nós vamos ter diversas partes. E aí eu vou fazer com os senhores, correto? Nós vamos ter diversas partes, correto? Nós vamos ter diversas partes. Então, eu vou fazer o seguinte. Nesse primeiro momento, eu não vou me utilizar do código de normas e nem desse meu notarial. Eu vou passar o esquema para vocês. Depois que nós já estivermos com o esquema, nós vamos nos reportar ao código de normas e ao admero. Tudo bem? Porque não é possível, eu pelo menos, na experiência que eu tive nesse curso que eu ministrei, não é difícil nós buscarmos as informações do código de normas e estruturarmos a nossa escritura pública. Não fica bom, fica confuso. A gente vai estruturar a nossa escritura pública e depois nós vamos confirmar
a nossa estrutura, tanto no código de normas, quanto no VADMET. Então, os senhores vão confiar em mim agora, ok? Vamos lá. Compra e venda, nós vamos ter algumas partes. Não só as partes, os sujeitos da compra e venda, mas a escritura pública, ela terá partes. A escritura pública terá partes, ela terá diversos itens. Partes, itens. Ela terá diversas partes, ela terá diversos itens. Vamos, então, começar pelo primeiro item e pelo item final. O primeiro item, a primeira parte dessa escritura pública. Nós vamos ter, nessa primeira parte, o primeiro item será um cabeçalho. Vou colocar aqui o item 1. Nós vamos ter depois um outro item que se chama abertura. Nós vamos ter um cabeçalho, nós vamos ter uma abertura. Depois que nós tivermos o cabeçalho e a abertura, nós vamos ter a qualificação subjetiva. Qualificação subjetiva. Isso aqui. Depois nós vamos ter a capacidade. Ó. Então, no item 1, nós vamos ter 4 subitens. Nós vamos ter cabeçalho, nós vamos ter o item abertura, nós vamos ter o item qualificação subjetiva, nós vamos ter o item capacidade. Correto? Porque na formalização dessa vontade, nós vamos ter uma determinada estrutura. Correto? Deixa eu ver se a Elisa está por aqui. Não. Então, nós vamos seguir essa estrutura. Agora, é o seguinte. Há algumas frases que são aquelas frases feitas das escrituras públicas que os senhores, para o melhor desempenho, rapidez, os senhores não vão questionar. Os senhores vão decorar aquela frase e os senhores vão digitar essas frases. Eu vou mandar para vocês o arquivo daqui a pouco, que é o arquivo de treinamento. Aí, todo dia, a Lorena já recebeu esse arquivo. Eu não sei se ela está treinando. Está treinando, Lorena? Então, ótimo, a Lorena está treinando. Você, Mário, vai receber, você vai entender como é que vai ser esse arquivo. Algumas frases nós não vamos discutir. Nós vamos ficar todos os dias de manhã. Acordou, a primeira coisa que vamos fazer, curso de datilografia. Vocês se lembram disso? É da minha época, por incrível que pareça. Não sou tão novo assim. Eu fiz curso de datilografia. Então, a gente tinha que ir lá. Vocês se lembram? O A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Vocês vão fazer o seguinte. A mesma coisa, vocês vão fazer pelo menos 5 a 10 vezes. Cada uma dessas frases. Correto? Outra informação. Tá, então a gente vai fazer o nosso treino diário. Treino diário. Treino diário. O que é muito bom. O que é muito bom. Os senhores sabiam que tem uma pesquisa que fala que aquelas velhinhas que vão lá para a igreja rezar o terço, elas são muito felizes. E elas são felizes não pelo conteúdo da reza delas, mas é pela forma. Vocês já ouviram falar naquele Om, que é aquela Om? Aquilo significa o seguinte: quando você, pela repetição, você consegue adequar determinadas faixas vibracionais, e aquilo é que causa o bem-estar. Não é o conteúdo, né, da reza em si, mas é a forma como a reza é feita.
Então, se vocês... Eu acredito nisso, que quando a gente está fazendo esse treino diário, é como se a gente estivesse fazendo, rezando um terço. Então, isso é muito bom. E por isso que a gente se sente bem. Eu acho que deu certo. Eu li isso, uma pesquisa disso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que li, mas eu comprovei isso e eu falei, realmente, isso está me fazendo bem. É como se eu estivesse rezando um terço. Como eu não tenho tempo para rezar o terço, eu fico treinando diariamente, mas isso me traz os mesmos benefícios que o terço. Então aqui nós vamos ter o nosso terço diário. O terço diário. Outra coisa. Nós vamos montar uma estrutura de escritura pública. Depois, nós vamos fazer algumas adaptações. Então, os senhores não pensem que eu não sei do que eu estou a tratar. Eu estou a tratar de uma escritura pública, mas depois nós vamos fazer algumas adaptações, porque depois eu não quero que os senhores digam, mas assim era diferente. Não, a gente vai aprender de uma forma, depois vamos fazer algumas adaptações. Os senhores vão entender por quê. O cabeçalho. O que vem a ser o cabeçalho? Nós vamos colocar aqui, mas depois eu vou fazer isso na prática com os senhores. E os senhores vão decorar essa estrutura e eu vou apagar o quadro e eu vou fazer com os senhores exatamente isso que eu estou fazendo, mas de uma forma direta, sequencial, sem partição. Mas antes nós vamos ver a partição. O que eu vou ter nesse cabeçalho? Nesse cabeçalho eu vou ter alguns itens. Então eu vou começar com o meu cabeçalho, com o meu brasão. Eu vou ter um brasão, que é o brasão da República. Nós vamos ter o brasão da República Federativa do Brasil. O brasão, nós temos 2 ramos. Os senhores saberiam me dizer quais são os ramos que ornam o brasão da República? São 2 ramos de 2 plantas importantes. Depois os senhores vão pesquisar aí. Sabem? Lorena, chuta ou sabe? Chutar não, porque eu estou subestimando a Lorena. Trigo? Trigo seria uma... E café? Café, sim, mas trigo não, Lorena. Essa cultura é forte aí no Paraná. Essa cultura é forte no Paraná, mas não é o trigo. Hein, Mário? Chuta uma cultura forte no Paraná? Celso? Fala aí, Celso, tu que é da área. Não, pode no Paraná, mas não poderia ser, que seria a soja, que não é, né? Porque a soja é mais recente. Né? Então, tem que ser outra coisa. Tabaco. Tabaco? É mesmo? A República Federativa, o brasão é o tabaco. Agora me corrijam se eu estiver equivocado. Daí não temos, pelo menos em Santa Catarina ou Paraná, nós não temos plantações de tabaco? Tem. Então, agora que eu voltei, professor, eu vou ter que ver minha internet aqui. Mas é o tabaco, então? É o tabaco. O tabaco e o café. O café, então acertei o café. O café e o tabaco. E não tem tabaco aí no Paraná, Lorena? Tem muito fumo, que nós chamamos aqui fumo, né? Que é o motivo de câncer das pessoas. Exato, mas então é isso, é o tabaco e o café. Então nós temos o brasão, aí vocês vão pensar naquela primeira folha, correto? No início, no meio da folha, nós vamos fazer isso. E aqui agora eu estou mostrando os itens que nós vamos ter nesse primeiro item cabeçalho. Brasão, República Federativa do Brasil, isso nós temos que saber. O brasão, República Federativa do Brasil. Nós vamos ter Estado da Federação, Estado, comarca. Nós estamos descendo. Então, República Federativa do Brasil, Estado do Paraná, comarca de Curitiba, por exemplo, município, porque nem sempre há identidade
Uma comarca ela pode abranger vários municípios. Brasão, República Federativa do Brasil. Então, começamos com o Brasão. Então, temos a União, o Estado, a comarca e o município. Por quê? Porque a comarca é maior que o município. Então, nós temos o Brasão, a República, o Estado, a comarca, o município, tabelionato de notas. Tabelionato de notas. Tabelionato de notas. Tabelionato de notas. Vamos deixar o tabelionato de notas aqui, porque o endereço nós vamos colocar aqui na abertura. Tabelionato de notas. E, por fim, nós sabemos que as escrituras públicas, elas são feitas em um determinado livro, correto? Então, nós vamos ter as folhas e os livros. Folhas, livro. Então, vamos lá. O item 1.1, cabeçalho. O que é o cabeçalho? O cabeçalho é brasão, república, estado, comarca, município, tabelionato de notas, folhas, livros. Folhas, livro. Folhas, livro. Nós temos que decorar. Brasão, República Federativa do Brasil, estado, comarca, município, tabelionato, folhas, livro. Folhas, livro. O segundo item vai ser o item da abertura. Então, vamos colocar aqui, abertura. Item 1.2. Então, abertura. Abertura. O ponto 3, qualificação subjetiva. E o ponto 4, capacidade. Essa abertura vai ser uma frase também. Então, vamos lá. E qual que seria essa frase? Saibam todos quanto esta pública escritura virem, essa pública escritura, entre aspas, objeto. Então, vamos escrever essa frase. Eu estou aqui com minha cola para eu não perder nenhum elemento. Então, saibam todos, mas vocês podem ficar tranquilos que isso a gente decora. Né, Celso? A gente decora essa frase. Essa tem que decorar por causa do tempo curto. Se você for pensar isso aí, você já perde tempo. Né? Exatamente. Então, vamos lá. Saibam todos quanto esta pública escritura de objeto. Pública escritura de objeto. Saibam todos quanto essa pública escritura de doação, de compra e venda, objeto. Saibam todos quanto essa pública escritura de objeto. Virem que em data em 7 de março de 2019, nesta cidade e comarca, neste tabelionato de notas, você vai colocar unidade de serviço, localizado no endereço
localizado no endereço, compareceram perante mim tabelião, as partes justas e contratadas, a saber, as partes justas e contratadas entre si. As partes justas e contratadas entre si, a saber, vamos lá, mais uma vez, qualificação subjetiva. Saibam todos quanto esta pública escritura de objeto. Virem que em data, vírgula, nessa cidade comarca, vírgula, neste tabelionato de notas, vírgula, localizado no compareceram perante mim, vírgula, tabelião, vírgula, as partes justas e contratadas entre si, vírgula, a saber, dois pontos. Então, nós vamos ter o item 1, que é a abertura. A abertura. Como eu nomeio esse item 1? Abertura. Nós vamos ter o item cabeçalho. Brasão, república, estado, comarca, município, tabelionato, folhas, livre. A abertura, frase de abertura. Saibam todos quanto essa pública escritura de objeto virem. Os senhores se atentem para as vírgulas. Essa frase aqui está com as vírgulas todas encaixadas, adequadas. Saibam todos quanto esta pública escritura de compra e venda, de doação, virem, vírgula, que em data, vírgula, nesta cidade, comarca, neste tabelionato de notas, localizado no, a gente vai adotar localizado no endereço, compareceram perante mim, vírgula, tabelião, vírgula, as partes justas e contratadas entre si, vírgula, a saber. Mais uma vez, saibam todos quanto esta pública escritura de objeto virem, saibam todos quanto essa pública escritura de objeto virem que em, então aqui nós temos data, local. Data local. Qual local? Cidade, comarca, tabelionato de notas, endereço do tabelionato. Saibam todos quanto esta pública escritura de virem, compareceram perante mim, tabelião, as partes justas e contratadas entre si, a saber, dois pontos. Saibam todos quanto esta pública escritura de virem, data, local, que na data, nesta comarca e cidade, neste tabelionato de notas, localizado no, compareceram perante mim, tabelião, as partes, a saber. Então, nós vamos ter data, o que é importante aqui, os senhores se lembrem, a data e o local. Data, local, data, local.
Qualificação subjetiva. Então tá. Qualificação subjetiva. Qualificação subjetiva. Nós vamos simplesmente colocar, eles são solteiros nesse primeiro momento. O vendedor e o comprador. Então, depois que eu tive o cabeçalho e a abertura, eu vou fazer a qualificação subjetiva dos polos subjetivos daquele negócio jurídico. Qualificação subjetiva. Quem é o vendedor? O nome do vendedor. O primeiro item é o nome do vendedor. Nome. Então, nós temos o nome, correto? O nome e o prenome, compreendido o nome e o prenome. Então, nós temos o nome brasileiro, nacionalidade. Nós temos o nome, a nacionalidade, solteiro, advogado, estado civil, nome, nacionalidade, estado civil, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF. Nós depois vamos fazer isso de uma forma mais identidade, CPF. São seis. Depois nós vamos observar no código de normas se nós vamos colocar filiação ou se vamos colocar a naturalidade, mas não se preocupem com isso. Agora, nesse momento, nós vamos ter 6 elementos. Nome, compreendido o nome e o prenome, a nacionalidade, a profissão e o estado civil. 4. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF. Isso é obrigatório. Nós vamos ter que decorar estes elementos. Então, nós vamos ter o nome, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, identidade, CPF. E o comprador? O comprador, a mesma coisa. O comprador é a mesma coisa. Vamos lá. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão. Eu vou tirar a identidade, eu vou colocar RG, porque identidade RG, CPF. Nós já sabemos, então, que nós temos a questão da naturalidade, nós temos a questão do e-mail, mas os senhores vão ter que ter em mente agora isso aqui. O endereço dele não coloca, não? Ah, é verdade, esqueci do endereço. Isso, isso mesmo, realmente. O nome, estado civil, nome, nacionalidade, é o seguinte, é porque são 6 fora o nome, com o nome são 7. RG, CPF, residente domiciliado. Obrigado. Ai. São 6 além do nome. Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente domiciliado. RG, CPF,
residente domiciliado. Então, vamos lá. Obrigado, é isso mesmo, Mário. Nome. Então, é nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF. Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF. Residente domiciliado. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente domiciliado. Então, nós temos que ter esses elementos. Qualificação subjetiva. Depois eu vou ensinar os senhores a fazer uma qualificação da pessoa casada, de uma forma mais simples. Mas agora essas duas pessoas são solteiras. 1.4. Um outro item, capacidade. Capacidade. E eu tenho que decorar uma outra frase. E aí agora os senhores vão escrever a frase que nós vamos ter que decorar. As partes foram identificadas em razão dos documentos. As partes foram identificadas vou tirar uma foto e mandar para vocês, tá? Identificadas em razão dos documentos de identificação pessoais apresentados. Em razão dos documentos pessoais apresentados. As partes foram identificadas em razão dos documentos pessoais apresentados em seus originais. Eu não queria, mas eu vou continuar aqui. Em seus originais. E são pessoas capazes para a prática do presente ato. E são pessoas capazes para a prática do presente ato do que dou fé. Do que dou fé. Ponto. Vamos lá. As partes foram identificadas em razão dos documentos pessoais apresentados em seus originais e são pessoas capazes para a prática do presente ato do que dou fé. Para a prática do presente ato do que dou fé. Então, nós terminamos o item 1. Quais vão ser as frases que os senhores vão ter que digitar aí no curso de datilografia? Vai ser essa frase da abertura e essa frase da capacidade. As partes foram identificadas em razão dos documentos pessoais apresentados em seus originais e são pessoas capazes para a prática do presente ato do que dou fé. As partes foram identificadas em razão dos documentos pessoais apresentados em seus originais e são pessoas capazes para a prática do presente ato do que dou fé. E por aí vai. As partes foram identificadas em razão dos documentos pessoais apresentados em seus originais e são pessoas capazes para a prática do presente ato do que dou fé. Eu vou sugerir aos senhores, mais uma vez, para que façam esse desenho aqui na folha 1. Essa vai ser a folha 1. E aí os senhores vão ter que colocar isso na parede dos senhores. Isso vai ser muito útil quando formos treinar a nossa escritura pública.
Isso aqui é a primeira parte da nossa escritura pública. Depois que nós fizermos todos estes esquemas, nós vamos nos reportar ao nosso Código de Normas do Paraná e nós vamos fazer os ajustes necessários. E as remissões, correto? E as indicações com as cores, né, Celso? Como vou iniciar a minha escritura pública? Eu vou ter o primeiro item da minha escritura pública é o item de abertura. Qual que é o nome desse item? É o item 1, abertura. Ah, ótimo, abertura. E esse item abertura, ele é composto de quais elementos? Ele é composto de cabeçalho, de abertura, de qualificação subjetiva, de capacidade. Cada um destes itens, ele vai corresponder a determinados elementos. Cabeçalho, brasão, República Federativa, Estado, comarca, município, tabelionato de nota, folhas, livros. Gradação, diminuir. Abertura, saibam todos quanto esta pública escritura de objeto virem que data, local, nessa comarca, cidade, nesse tabelionato localizado no compareceram perante mim as partes justas e contratadas entre si, a saber, não é uma compra e venda? Então vamos usar a expressão justas e contratadas entre si, a saber. Depois nós vamos ter o outro item, o item 1.3, o item 3. Qualificação subjetiva, vendedor, comprador. Nós temos o nome e temos mais 6 elementos. Nacionalidade, profissão, estado civil, RG, CPF, residente domiciliado. Nome. Nacionalidade, profissão, estado civil, RG, CPF, residente domiciliado. Ok. Por fim, a capacidade. As partes foram identificadas pelos documentos originais apresentados, pelos documentos pessoais apresentados em seus originais. As partes foram identificadas em razão dos documentos originais pessoais apresentados em seus originais e são pessoas capazes para a prática do presente ato, do que dou fé. Capacidade. As partes apresentaram documentos e foi constatado que, em face dos documentos apresentados, documentos estes que eram documentos originais, elas eram capazes para a prática do ato, do que dou fé. Correto? Eu vou tirar uma foto agora. E vou mandar para os senhores. Ó, fazer escritura pública não tem que ter medo de escrever. Não pode, na verdade, ter medo de escrever, hein? Eu vou mandar, na verdade, naquele nosso grupo que eu vou dar um nome para ele de segunda fase. Sabe aquele grupo? Porque eu faço isso agora no intervalo. Agora vamos ter um intervalo de 10 minutos. Eu já volto para nós continuarmos o nosso item 2, tá bom? Todo mundo faz o intervalo aí agora. Até daqui a pouco. Lorena? Presente. Oi? Oi, Lorena, o que você disse? Estamos presentes já. Perdão, Lorena, não te Estamos presentes. Ah, né? ótimo. Só falta o Mário. Tá sem voz? Tá sem som? Mário? Senhor, Mário tá por aí? O seu tá com som. O seu, Lorena, tá com som. tá com som. Tá picando. Mas vou tirar o som. Pois é, amanhã eu vou arrumar melhor isso aqui, então. Tá. Mário. Esperar o Mário. Cheguei. Estamos juntos. Juntos. Olha só.
Aqui nós já vamos atentando para uma situação recorrente nas nossas provas. Mas claro, né? Estamos aqui organizando as ideias, né? O conteúdo, organizando o conteúdo. Saibam todos quanto a essa pública escritura de objeto virem, os senhores vão ter que ser econômicos em relação à utilização do espaço. Então, os senhores não podem deixar esses espaços, porque vai acontecer isso aqui, que não é para acontecer, correto? Isso aqui não pode acontecer. E só aconteceu isso, foi até bom, porque eu não fui econômico com espaço, né, Celso? Porque a gente tem que escrever, ó, aproveitando todos os espaços, quando formos lavrar a nossa escritura pública. Aqui só estamos organizando a nossa ideia. Qual que é o primeiro item? O primeiro item é a abertura. O que tem a abertura? Temos cabeçalho, temos abertura, temos qualificação, temos capacidade. Quais são as frases que eu vou ter que decorar? Abertura, capacidade. Saibam todos quanto essa pública escritura de objeto virem que, da local, compareceram perante mim, tabelião as partes justas e contratadas entre si, a saber. As partes foram identificadas em razão dos documentos pessoais apresentados em seus originais e são pessoas capazes para a prática do presente ato, do que dou fé. Ponto. Ponto. Ótimo. Fizemos a nossa abertura. Nós estamos tratando de uma escritura pública de compra e venda. Até agora, a nossa tarefa vai ser a frase da abertura e a frase da capacidade, o nosso treino diário. Então, eu já sei que a minha escritura vai ter partes. Qual que é a primeira parte? A primeira parte é a abertura. E agora eu não posso deixar de reportar aos senhores qual é o fundamento dessa minha aula. O fundamento dessa minha aula é o livro do professor Vilaverde. Caso, senhores, eu não sei se tem esse livro ainda para ser vendido, mas ele é aquele livro da coleção Cartórios, segunda fase para concursos de cartórios, do professor André Vilaverde. O conteúdo, eu me baseio no conteúdo deste livro, mas modéstia à parte, a forma não é a forma que ele mostra. A forma é a minha forma que eu desenvolvi, que eu acho mais adequado fazer por partes. Mas ainda assim eu me utilizo de alguns pontos. Ele se utiliza no livro. E um dos pontos que eu me utilizo, eu vou falar agora para os senhores. É o famoso Elisafel. Os senhores já ouviram falar no Elisafel? É o seguinte, nós temos partes na nossa escritura pública. E eu não tenho compromisso agora com os senhores de seguir a ordem sequencial destas partes. Eu quero esgotar todas as partes, porque sábado e domingo os senhores vão treinar essa estrutura, porque segunda, terça e quarta nós vamos começar escrevendo escrituras públicas. Eu vou dizer aos senhores e os senhores vão fazer comigo a escritura pública. Eu vou fazer a escritura aqui, os senhores não vão copiar, os senhores vão fazer ao mesmo tempo do lado daí, correto? Para mostrar que é possível sim fazer uma escritura em menos de 50 minutos.
Qual que é a última parte da escritura pública? A última parte da escritura pública é o eis afel. Então vamos lá na última parte da escritura pública. A última parte da escritura pública, eu já lhes informo, que é o item 6. Qual é o nome dessa última parte da escritura pública? Encerramento. Encerramento. Vamos lá. Então, vamos tratar do Elisafel. Esse Elisafel, vai ser uma forma que os senhores vão encerrar a escritura pública dos senhores. Então, nós vamos ter Elisafel. Elisafel. Vamos lá. O E é de encerramento. O que eu quero e o que eu tenho que dizer quando eu estiver a tratar desse item, encerramento? Nada mais foi declarado. Nada mais foi declarado. Nada mais foi declarado. Leitura / aceitação. Nada mais foi declarado. A presente escritura foi lida em voz alta e achada conforme em todos os seus termos. Vamos lá. A presente escritura foi lida em voz alta e achada conforme em todos os seus termos. Elisafel. Encerramento. Nada mais foi declarado. Ponto. A presente escritura foi lida em voz alta e achada conforme em todos os seus termos. Emolumentos. O próximo é. Emolumentos. Emolumentos. Então, os senhores vão informar quais são os emolumentos. Emolumentos. Nós vamos especificar isso na nossa escritura pública. Só saibam que temos agora emolumentos e temos selos. Selos. Correto? A de assinaturas. Assinaturas. Esse assinatura é a seguinte frase, vocês vão entender. É a seguinte frase. Assinam a escritura. Nomes mais prenomes. Assinam a escritura. Você vai informar o nome das pessoas. Assina a escritura, Lorena e Celso. Mas não é aqui que eles vão assinar. Correto? Nós temos o F, que é o forte.
Esse forte é a formalidade tradicional encerramento. E isso é uma frase a ser decorada também. E a gente decora isso, né, Celso? A gente decorou isso. Lá em Manaus, na última semana, no último dia, a gente já estava, ó, craque. Forte. Forte. Eu, vamos todos juntos. Eu, tabelião. Eu, tabelião. Dou fé dos, vamos colocar aqui, fatos constatados e dos documentos apresentados sim, e após verificar cumpridas todas as formalidades legais, legais e fiscais, vírgula, escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso, encerrando o presente ato. Encerrando. Vamos lá. Encerramento. Elisafel. Encerramento. Nada mais foi declarado. Leitura, aceitação. A presente escritura foi lida em voz alta e achada conforme em todos os seus termos. Emolumentos, selos, assinaturas. Assinam a escritura, nomes mais prenomes. Forte, formalidade tradicional. Eu, tabelião, dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados, vírgula, e após verificar cumpridas todas as formalidades legais e fiscais, escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso encerrando o presente ato. Essa frase a gente decora também. Não se preocupem, que nós vamos decorar essa frase também. Vamos lá. Eu, tabelião, dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados, e após verificar cumpridas todas as formalidades legais e fiscais, escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso, encerrando o presente ato. Eu, tabelião, dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados, e após verificar cumpridas todas as formalidades legais e fiscais, escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso, encerrando o presente ato.
Todo mundo aí fazendo o item 6. Então, mais uma vez. Eu, tabelião, dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados. E após verificar cumpridas todas as formalidades legais, escrevi, conferi, selei, assinei e subscrevi e assino em público e raso, encerrando o presente ato. Eu, tabelião, dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados. E após verificar cumpridas as formalidades legais e fiscais, escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso, encerrando o presente ato. Ok, continuamos. Emissão e entrega do traslado. Emissão e entrega do traslado, que vai se consubstanciar na seguinte frase: traslado emitido e entregue às partes. Em seguida, traslado emitido e entregue às partes. Em seguida, eles aferram. E por fim, o L, local para as assinaturas. Local para assinaturas. Ok. Vamos lá. Encerramento. Esse aqui não está com. Encerramento. Nada mais foi declarado. Leitura, aceitação. A presente escritura foi lida em voz alta e achada conforme em todos os seus termos. Emolumentos. Emolumentos. Selos, assinatura. Assinaturas. Assinam a escritura. Nome mais prenome. Formalidades tradicionais. Formalidade tradicional de encerramento. Eu, tabelião, dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados, e após verificadas cumpridas as formalidades legais e fiscais, escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso, encerrando o presente ato. Emissão e entrega do traslado. O traslado foi emitido e entregue às partes. Em seguida, local para assinatura. Local para assinatura. Local para assinaturas. Encerramento, nada mais foi declarado, a presente escritura foi lida e achada conforme todos os seus termos, emolumentos, selos, assinaturas, assinam a escritura, nome e prenome, forte. Eu, tabelião, dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados, e após verificar cumpridas todas as formalidades legais e fiscais,
escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino, em público e raso, encerrando o presente ato, emissão e entrega do traslado. Traslado emitido. Traslado emitido e entregue às partes. Em seguida, local para as assinaturas. Ok. Vamos lá. Ok. Encerramento, o item 6. Ok. Vencemos o encerramento. Então, os senhores já sabem como vão iniciar e quando vão encerrar a escritura pública dos senhores. A formalidade tradicional de encerramento, os senhores vão fazer na datilografia todo dia de manhã. Ok. Vamos agora. Não? Tranquilo. Todos tranquilos. Tranquilos. É simples. Nós já sabemos que no item 1 eu vou ter abertura. Então eu vou ter o cabeçalho, eu vou ter a abertura, eu vou ter qualificação, eu vou ter capacidade. No item 6, eu vou ter um encerramento. O meu encerramento é o Elisafel, é o encerramento, é a leitura, nada mais foi declarado, a presente escritura foi lida em voz alta e achada conforme todos os seus termos, emolumentos, selos, assinatura, assino a presente escritura, nome e prenome, forte. Eu, tabelião, dou fé dos documentos apresentados, dou fé dos fatos e dos documentos apresentados, e após cumpridas as formalidades legais e fiscais, escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino, em público e raso, encerrando o presente ato. Eles, a FEL, nós temos então o forte, a emissão do traslado, o traslado foi emitido e entregue às partes, em seguida, e o local das assinaturas. Tranquilo, o senhor já sabe iniciar e encerrar. Agora vamos falar o item 2. O item 2 é a segunda parte da nossa escritura pública. Essa segunda parte, nós vamos ter alguns itens, assim como na primeira parte. Não fiquem tranquilos que vamos aprender todos esses elementos de uma forma muito natural. Vou fazer com a caneta azul. Quando eu iniciei a minha escritura pública, eu trouxe alguns dados. E nesse início da minha escritura pública, eu apresento os sujeitos daquele negócio jurídico e eu atesto a capacidade daqueles sujeitos para realizar o negócio jurídico. O segundo momento, por óbvio, é eu trazer qual é o objeto e qual o negócio jurídico que aquela minha escritura pública está formalizando. Qual o negócio jurídico? É a minha compra e venda. E qual o objeto daquele negócio jurídico? É o meu imóvel urbano, correto? Então, nessa segunda parte
Agora eu vou aproveitar todo o espaço. Essa segunda parte. Vou fazer um pouco maior aqui. A segunda parte. Eu vou ter alguns elementos. Ok? Quais seriam esses elementos? Eu vou ter alguns elementos. Então, vamos lá. Vou ter aqui. Estas são as informações recebidas. Espera aí, só um minuto. Não sei por que ele falou isso aqui. Um item. Qual o primeiro item? Eu vou chamar esse item de pré-objeto. Tranquilo. Se eu tenho um pré-objeto, é porque eu tenho um outro item. Qual outro item? O objeto. E se eu tenho um pré-objeto, eu tenho um outro item. Qual outro item? O pós-objeto. Pós-objeto. Ok. Então é agora que eu vou tratar do meu negócio jurídico. Qual o negócio jurídico? E para eu tratar do meu negócio jurídico, eu vou trazer as cláusulas específicas do negócio jurídico. Pré-objeto, objeto, pós-objeto, cláusulas específicas. Muito fácil. Se na abertura eu trato da abertura, da introdução e dos sujeitos, agora eu vou tratar do objeto. Mas não é só objeto. É pré-objeto, é objeto, pós-objeto. E não só isso. Nesse ponto, eu vou tratar também do negócio jurídico, as cláusulas específicas do negócio jurídico. 2.2, 2.3, 2.4. Ó, e eu lhes garanto que dessa forma que a gente está vendo, a escritura pública vai ficar facílimo. Fácil. Eu não sei como as outras pessoas conseguem estudar a escritura pública sem essa sistemática. Elas podem até treinar muitas vezes, mas que elas sempre vão ficar inseguras. Elas vão ficar sempre inseguras. Porque elas sempre vão ter em mente, elas nunca vão ter a certeza absoluta se está faltando alguma coisa ou não. E nessa sistemática, eu lhes asseguro, os senhores são capazes de escrever uma escritura pública e não vão esquecer de absolutamente nada. Correto? Pré-objeto. O que eu vou trazer nesse meu pré-objeto? Nesse meu pré-objeto, eu vou descrever o meu negócio jurídico e também a declaração e vou fazer menção à declaração de vontade. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou descrever o negócio jurídico e declaração de vontade. Ok. Como seria essa descrição do negócio jurídico que eu intitulei para fins de organização como pré-objeto? Descrever o negócio jurídico e declaração de vontade. Seria assim, pela presente escritura, pela presente escritura pública de compra e venda de quê? De imóvel urbano
O vendedor se obriga a transferir o domínio do seguinte imóvel. Ok. Pré-objeto. Vamos lá? Item 2. O item 2, eu tenho alguns elementos. Eu vou tratar do negócio jurídico e vou tratar da declaração de vontade. Quais são os itens que compõem o item 2? Pré-objeto, objeto, pós-objeto, cláusulas específicas do negócio jurídico. No pré-objeto, eu descrevo o negócio jurídico, que no meu caso, compra e venda de imóvel urbano. E faço menção à declaração de vontade. O vendedor se obriga a transferir o domínio do seguinte imóvel. Pré-objeto. Pela presente escritura pública de compra e venda de imóvel urbano, pela presente escritura pública de doação de imóvel rural, o vendedor se obriga a transferir o domínio do seguinte imóvel. O vendedor declara a vontade expressa de transferir o domínio do seguinte imóvel. O vendedor se obriga a transferir o domínio do seguinte imóvel. Objeto. Qual é o objeto dessa minha compra e venda de imóvel urbano? Olha, o objeto dessa minha compra e venda, deste negócio jurídico compra e venda, é o meu imóvel urbano. E como eu vou inserir nesse imóvel urbano? Os senhores se lembram que lá no RI nós temos uma matrícula. E cada matrícula corresponde a um único imóvel, correto? Nós temos um número de ordem da matrícula. Nós temos uma data de abertura daquela matrícula. Os senhores se lembram, a partir de 1º de janeiro de 1976, todos os atos pertinentes a imóveis, objeto de transcrição no livro da transcrição, de negócios jurídicos transcritos no livro da transcrição, ensejariam obrigatoriamente a abertura de uma nova matrícula. Os senhores se lembram disso? Nós teríamos, então, o número de ordem da matrícula, nós teríamos a data da matrícula, e nós teríamos o quê? Em seguida, a descrição do imóvel. Vocês se lembram? O nome disso era qualificação objetiva. Há uma maneira para qualificarmos os imóveis urbanos e há uma maneira para qualificarmos os imóveis rurais. Logo em seguida, nós temos a qualificação subjetiva, que diz respeito aos proprietários daquele imóvel. E, por fim, nós temos um outro elemento, que são os registros anteriores, correto? Ok. Quando eu estou a tratar do objeto, eu tenho que reproduzir na minha escritura, ipsis literis, a qualificação objetiva do imóvel que consta na matrícula. Portanto, agora já sabemos, quando os senhores forem lavrar escrituras públicas de compra e venda, os senhores já irão se dirigir ao cartório, ao tabelionato de notas, munidos de uma cópia, de uma fotografia da matrícula. Qual o nome dessa fotografia da matrícula? Certidão de inteiro teor da matrícula.
E por que a certidão de inteiro teor é extremamente importante? Porque com a certidão de inteiro teor, eu vou ter condições de reproduzir na minha escritura pública, lavrada em notas, o imóvel objeto daquele negócio jurídico. Correto? Então, quando os senhores se dirigirem ao tabelionato de notas, ou então quando uma pessoa se dirigir ao tabelionato de notas em que os senhores são delegatários, em que os senhores são tabeliães, uma das exigências para ser lavrada a escritura pública de compra e venda de um determinado imóvel é exigir, claro, que tragam a certidão de inteiro teor dentro do prazo de validade do registro de imóveis. Os senhores só vão conseguir confeccionar a escritura pública se estiverem embasados, se já houver sido providenciado essa cópia fotográfica da matrícula, correto? Para que os senhores coloquem aqui nesse espaço. E aí, por exemplo, como o Celso fez lá em Manaus, isso pode nos apresentar como um desafio, mas lavrar a escritura pública nessa prova é sangue frio, né, Celso? Sangue frio. Vai ser simples. Os senhores já sabem que os senhores vão ter que reproduzir exatamente como consta na matrícula. Cadê a minha matrícula? Onde está a minha matrícula? Aqui, ó. Ela está aqui. O senhor já tem essa matrícula aí, ó. Ela é uma matrícula, ela é pública, claro, não tem problema eu mostrar aos senhores essa matrícula, número 11.444, correto? Imóvel situado nesse município e comarca. Os senhores querem que eu tire uma foto? Eu vou mandando para vocês e vocês vão agora, seguindo aí na foto, essa matrícula eu já mandei para vocês. Vocês já imprimiram. Vocês, inclusive, já colocaram aí na parede de vocês. Mas eu vou mandar de novo. Vamos lá. Estou falando, ó. Tem que... Quando eu falo para colocar na parede, vocês não acreditam, né? Tudo bem. Vamos lá. Agora vocês vão observar a foto aí, todo mundo. E os senhores vão entender exatamente. Mário, Lorena, Celso, matrícula, número de ordem, data de abertura da matrícula. A Lorena já tem mentalmente, né, Lorena? Essas informações. Imóvel. Registros anteriores proprietários. Imóvel. Objeto. Os senhores vão abrir aspas. Vão copiar exatamente o que consta, desde situado neste município e comarca, um lote de terreno urbano, óbvio, nesse município e comarca de Irati, de Araruama, um lote de terreno urbano na rua Atanásio José Gonçalves, com área total de 230,45 metros quadrados, medindo 11,20 metros de frente, confrontando com a rua Atanásio José Gonçalves, 20,85 metros à direita, confrontando com Ricardo Frank, 11,25 metros pelos fundos, confrontando com Pedro Ferreira. Pessoal, ipsis literis. E pode parecer redundante ou óbvio, mas não é. Porque muitos cartórios, eles não seguem essa regra. E aí, quando dá qualificação, o título deles vai ser devolvido, porque aquele título, aquela escritura pública que foi lavrada por vocês, tabeliães, ela não atendeu a esse requisito. E, portanto, ela não foi qualificada. Na verdade, ela foi qualificada, mas ela foi qualificada negativamente, ela não atendeu os pressupostos legais e ela foi devolvida, ou seja, não é um título hábil ao registro. Isso causa um constrangimento para vocês, tabeliães, que terão que promover uma re-ratificação da escritura pública, correto?
e para aquela pessoa, e se os senhores, geralmente nas cidades, há outros, se for uma cidade um pouco maior, há pelo menos um outro ou mais de outro. E aí os senhores já devem ficar atentos, e os senhores devem zelar pelo bom nome dos senhores. Não é de bom tom que as escrituras dos senhores não sejam escrituras hábeis a registro, correto? Porque isso, para as partes, os polos, os sujeitos daquela compra e venda, isso é horrível. Eles terem um título não apto a registro, porque os tabelionatos de nota, os tabeliães, não reproduziram exatamente no objeto a descrição que consta na certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel. Ok? Pós-objeto. Então, vamos aqui descrever e descrever o imóvel exatamente como se encontra na certidão de inteiro teor expedida pelo RI. Ok. Objeto. Descrever. Óbvio, aqui o pré-objeto, eu vou descrever o negócio jurídico pela presente escritura pública de compra e venda de imóvel urbano, negócio jurídico, e declaração de vontade. O vendedor se obriga a transferir o domínio do seguinte imóvel, o vendedor se obriga a transferir objeto. Então, nós temos o pré-objeto. Agora, nós temos o objeto. Aí, os senhores já começam a visualizar os elementos que os senhores, como tabeliães, deverão exigir que sejam apresentados aos senhores pelos sujeitos daquele negócio jurídico. Nós já sabemos os documentos: nome, nacionalidade, profissão, estado civil, RG, CPF, domiciliado e residente. Então, nós precisamos do CPF, nós precisamos de uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, nós precisamos de um RG, correto? Os documentos originais, que nós já vimos lá, os documentos no Elisafel, os documentos originais, não, na verdade, na capacidade, no item 1, nós vimos, né? Os documentos originais que foram apresentados no item 1. O comprovante de endereço, uma certidão de inteiro teor do imóvel. Vamos precisar de outras, calma. Mas até aqui os senhores já estão fazendo um checklist mental do que os senhores precisam exigir, obrigatoriamente, para que os senhores possam lavrar a escritura pública de compra e venda. Ok, pré-objeto, objeto. Agora vamos lá para o pós-objeto. O que é o pós-objeto? O pós-objeto, na verdade, são 3 elementos indispensáveis. A gente já vai terminar, hein? A gente já vai terminar. Pós-objeto. O que eu preciso informar nesse negócio jurídico também? O preço. O preço. Então, vamos lá. Preço. E aí eu posso vir com a seguinte frase: pela presente compra e venda, pela presente compra e venda, o comprador se obriga a pagar o preço de o comprador
se obriga a pagar o preço, obriga a pagar o preço pela transferência do referido imóvel. Ok. Primeiro item, preço. Segundo item, forma de pagamento. Forma, pagamento. Qual que seria a forma de pagamento? Por exemplo, a forma de pagamento será em dinheiro por transferência bancária. Quitação. Quitação. O vendedor já recebeu o valor. Dando plena e total quitação. Dando plena e total quitação, se obrigando a entregar o imóvel em Pessoal, aqui vai depender das regras, das cláusulas do negócio jurídico. A quitação, ela pode ser, a quitação fica condicionada ao depósito integral do valor convencionado de valor em conta corrente na data tal. Correto? Preço. Pela presente escritura pública, o comprador se obriga a pagar o preço de X reais pela transferência do referido imóvel. O preço convencionado pelo negócio, pela transferência do imóvel, é de o quê? Aí os senhores vão ter uma certa liberdade, mas os senhores têm que constar o preço. A forma de pagamento. A forma de pagamento será 3 vezes. O primeiro pagamento será com cheque nominal, dados do cheque, para ser descontado no dia tal, agência, conta. O segundo pagamento, a segunda parcela será dia tal. A terceira parcela será dia tal. Vou tirar uma foto para você, Lorena. Ok. Vamos lá, não terminamos não. Mas aqui, os senhores, isso é tranquilo, isso é intuitivo. Isso é intuitivo. Temos ainda mais um item, calma. Já estamos terminando. Ó, o que é o pré-objeto? Eu vou descrever o negócio jurídico e vou fazer menção à declaração de vontade. Pela presente escritura pública de compra e venda de imóvel urbano, o vendedor se obriga a transferir o domínio do seguinte imóvel. Objeto, descrição literal do objeto. Pós-objeto, o preço avançado, a forma de pagamento e a quitação.
E, por fim, é o item 2.4, cláusulas específicas do negócio jurídico. Cláusulas específicas negócio jurídico. Ok. Nesse momento, os senhores, eu vou pedir aos senhores, vão abrir o Código Civil dos senhores. Código Civil dos senhores. E, por exemplo, vamos lá na nossa parte, na nossa compra e venda. Os senhores vão na nossa compra e venda. Dos contratos em geral, nós temos o título 5 do direito das obrigações, da extinção do contrato, nós temos o título 6 das várias espécies, título 6 do primeiro livro da parte especial, que é o livro do direito das obrigações, das várias, o título, várias espécies de contrato. Qual que é o primeiro capítulo? Compra e venda. Nós temos disposições gerais, correto? Cláusulas especiais. Cláusulas específicas do negócio jurídico. E, nesse momento, é uma compra e venda, então os senhores terão que se reportar ao artigo 481 do Código Civil e seguintes. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa. O domínio de certa coisa. 481. Pela presente escritura pública de compra e venda de imóvel urbano, o vendedor se obriga a transferir o domínio do seguinte imóvel. Artigo 481. Correto? Eu mencionei isso no meu pré-objeto. O objeto eu também já mencionei. O pós-objeto, preço, forma de pagamento, quitação. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem objeto, imóvel urbano e preço, um dos itens do pós-objeto. Ok. 482. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Ok. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos, modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa, as qualidades que a elas correspondem. Também fixação de preço. É lícito às partes fixar o preço. Convencionada a venda sem fixação de preço, nulo, não sendo venda a crédito, salvo 490, salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador. Ok, o comprador paga, hein? Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar coisa antes de receber o preço. Ok. Tradição de coisa vendida na falta de estipulação expressa é no lugar onde a coisa se encontrava ao tempo da venda. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros e o cônjuge, ou os outros descendentes, expressamente houverem consentido. Então, vamos lá. Vamos ter uma cláusula de retrovenda, por acaso? E como seria essa cláusula de retrovenda? Artigo 505, por exemplo. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuarem com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias. Eu posso, no meu negócio jurídico, estipular, por exemplo, uma cláusula de retrovenda. E os senhores, como tabeliães de notas, os senhores que foram procurados por aqueles contratantes que expressaram o desejo de conter aquele negócio jurídico,
de fazer constar naquele negócio jurídico uma cláusula de retrovenda, os senhores deverão se reportar ao artigo 505 do Código Civil e, nesse momento específico, mencionar que aquele negócio jurídico, ele é feito, mas ele é feito consta neste negócio jurídico essa cláusula de retrovenda. Ele é feito com a possibilidade, decadencial de o vendedor recobrar aquela coisa no prazo máximo de 3 anos, restituindo o preço. Isso é a retrovenda. Ou então, é a preempção ou preferência. Preempção ou preferência. Quando ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, que o vendedor, que aquele comprador vai vender, ou seja, o comprador, ele vai vender aquela coisa, ele é obrigado a oferecer aquela coisa àquele anterior vendedor, para que este use de seu direito de prelação, preferência, na compra, tanto por tanto. Ou então, na venda com reserva de domínio, na venda de coisa móvel, por exemplo, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço seja totalmente pago. Ok? Então, essa é a compra e venda. Doação, os senhores terão que se ater às disposições do artigo 538 e seguinte. Ok? Até o 564. E aí, qual o momento na minha declaração, na minha escritura pública, naquela formalização, naquela vontade, eu vou inserir, por exemplo, uma cláusula de preempção na compra e venda. Aqui nesse momento, eu vou inserir, nesse momento, essa minha cláusula. Eu vou tirar uma foto aqui para vocês. E vou... Ok. Ok. Vamos fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação agora e eu vou conversar com os senhores. Eu preciso saber o que os senhores... O Celso não. O Celso, tranquilo. Tenho certeza que para o Celso foi tranquilo, mas eu quero conversar com a Lorena e com o Mário. Vou parar a gravação. Vamos lá. Tudo bem? Sim, estou ouvindo. Assim, esse aprendizado em partes, ele facilita muito. Porque você pegar uma escritura pública integralmente e decorar tudo aquilo é muito difícil. E aí que estava a minha dificuldade, porque eu já peguei a escritura aqui para fazer, eles me deram um modelo do cartório e eu fui tentando fazer igual. Mas é um bicho de 7 cabeças, quando você pega tudo para fazer junto, né? Ok. Lorena, você observou que nós fizemos a parte 1, a parte 2 e a parte 6. Sim. Amanhã nós vamos fazer a parte 3, a parte 4 e a parte 5. Então você já aprendeu a fazer 50% da escritura pública de compra e venda. Sim. E você não vai esquecer mais. Então amanhã você vai ter que vir já com os elementos da 1, da 2 e da 6, pelo menos os itens decorados. Ok? Pelo menos os itens, não necessariamente as frases. Se permita, você tem ainda mais 3, 4 semanas para decorar as frases, mas você vai conseguir fazer isso muito rápido. Você, Mário, qual é o seu ponto de vista? Não, tranquilo, achei legal, porque do jeito que você está colocando, você entende o que você está fazendo. Você sai de uma decoreba de um texto integral para você começar a entender
como aquele texto integral se forma. E aí eu acho que você entendendo a coisa é mais fácil de você memorizar e se adequar à coisa e poder fazer ela. Desde que você tenha uma noção do escopo todo, do corpo, da escritura, você sabe o que é isso, o que é aquilo, você vai pensando. Ok, ótimo. Depois que nós terminarmos o ponto 3, ponto 4, ponto 5, nós vamos nos reportar ao nosso Código de Normas do Paraná e alguns pontos, né, Celso, aqui do nosso Martel Debs, que nós vamos nos utilizar deste livro. Inclusive, eu vou sugerir aos senhores, caso não tenham, que adquiram esse livro. Inclusive, eu arranquei as minhas notinhas. Esse aqui já foi usado, eu arranquei minhas notinhas, porque eu farei no ponto 5 e no ponto 6, né, Celso? É o ponto 5, na verdade. No ponto 5, nós, quando formos fazer a remissão à legislação, eu farei com os senhores juntos, para que nós possamos localizar juntos todas as disposições que vamos tratar no ponto 5. Mas não se preocupe. Então, por hoje é só. Então, amanhã continuamos no ponto 3, 4 e 5. Tá bom? Okay. Até amanhã às 19 horas, hein? Obrigada. Até amanhã. Obrigado a vocês. Tchau. Até mais. Joaquim. Você quer falar comigo, Mário? Quero. Só 2 minutinhos. Tira só uma dúvida aqui. Pois não. O Código de Normas lá do Rio Grande do Sul, a gente estuda pelo do Paraná porque eu acho que alguém falou alguma coisa de que era até 2015, tem o de 2019, não sei, alguma coisa nesse sentido. Ô Mário, eu não estudei, ainda não vi o Código de Normas do Rio Grande do Sul, então também não posso te falar se ele ele é muito parecido com o do Paraná, sim, mas quão parecido não posso te informar. Mas você deveria, sim, imprimir o Código de Normas e você pode se utilizar daquelas 16 aulas, você assiste ela na velocidade 2 do YouTube, o do Paraná, mas você estuda como se você estivesse... Você imprime o do Paraná. Eu vou procurar o link e vou mandar amanhã para vocês. E você vai assistir às aulas, embora as aulas foram para o Paraná, você vai assistir às aulas do Paraná, mas você vai ter o substrato, o livro, o Código de Normas do Rio Grande do Sul. Isso vai ajudar muito. Correto? Fechado. Mas você vai ter que imprimir, sim, o Código de Normas do Rio Grande do Sul. E você vai imprimir também o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Rio Grande do Sul. E eu achei aquela minha folha, aquela que eu estava a procurar. Vocês se lembram disso? Elas estão aqui, todas separadas. Essa aqui é a estrutura do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Paraná. É imprescindível. Imprescindível. Mas você vai fazer o seguinte, aquelas 16 aulas, nosso curso do Paraná, você vai assistir aquelas aulas, mas você vai assistir com o Código do Rio Grande do Sul. Fechou. Correto? E aí você assiste pelo menos na velocidade 2 ou na velocidade 1,5, você assiste pelo menos 3 aulas por semana, e você, ao cabo de 5 semanas, você vai estar preparado aí para fazer a prova do Rio Grande do Sul, correto? Fechado. A gente vai se falando. Eu posso falar assim, olha, tarefa dessa semana. A gente assiste a aula na velocidade 2, assiste a aula na velocidade 1,5. A gente precisa assistir aquelas aulas novamente, mas tendo em mãos o código do Rio Grande do Sul. Eu vou mandar o link para vocês amanhã. Eu vou fazer uma pesquisa e vou mandar o link do código do Rio Grande do Sul para vocês, tá bom?
Então tá, então até amanhã às 19 horas, mas a gente vai se falando durante o dia, tá? Deixa eu ver, até amanhã, boa noite. Tá.